apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio com o médico geriatra Dr. Belísio Neto. Dr. Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia, Joelma de Souza. Prazer revê-la novamente aqui na bancada. Uma satisfação imensa estar aqui mais uma terça-feira, Marcos, falando sobre saúde, sobre longevidade, sobre doenças relacionadas ao envelhecimento. O Brasil se despediu de Abílio Diniz, que morreu aos 87 anos com uma qualidade de vida de causar inveja a qualquer pessoa. É possível que qualquer um de nós cheguemos àquela situação do Abílio Diniz? Pois bem, Marcos, Abílio Diniz era uma grande inspiração para uma longevidade saudável, para uma pessoa chegar aos 87 anos com a independência, saúde mental, física, espiritual, independência que ele tinha. Pra você ter ideia, ele estava esquiando, né, nos Estados Unidos, salvo engano, a notícia que eu tive, ele estava esquiando e lá ele adquiriu uma pneumonite e assim transcorreu a morte dele. Então, Abílio Diniz era autor de uma frase que até inspirou o nosso quadro Envelhecer com Saúde na 102, que era que assim, envelhecer é uma certeza, envelhecer com qualidade, com saúde é uma opção, né? Isso realmente ele optou por fazer atividade física. Ele era campeão de diversas modalidades, nadava, triatleta, era de hóquei no cavalo, ele malhava, era maratonista, então ele priorizava bem a questão da atividade física e era um homem de sucesso nas diversas áreas, um homem, como eu disse, inspirador, né? Independente de... eu nem sei a opinião política dele, na verdade, mas eu sei que é um homem que inspirava bastante como chegar a ter uma longevidade. Ele não era tão novo, ele tinha 87 anos e ser saudável. A gente imagina como uma pessoa com 87 anos, a gente se imagina como uma cadeira de roda, uma pessoa com dificuldade de locomoção, tomando um monte de remédios, indo para o pronto-socorro várias vezes. E não, a realidade pode ser diferente, como ele já dizia. Você pode optar por um envelhecimento, por uma longevidade com saúde, que Marcos, o que se projeta nos próximos anos. Essa década do envelhecimento saudável, a Organização Mundial de Saúde tratou essa década como a década do envelhecimento saudável, para que a gente chegue ao octogenário, a nonagenário, aos 100 anos, com o máximo de independência e autonomia possível. Não é o ideal. Já se sabe que estamos chegando nessa idade, mas muitos estão chegando com muitas limitações. Então, a Organização Mundial de Saúde, pensando nisso, criou a década do envelhecimento saudável para trabalhar exatamente que a gente possa chegar a fazer por onde a gente acumular nosso capital de saúde, para que a gente possa fazer hoje para colher lá na frente o que a gente planta nos dias atuais. Agora, quem deseja, por exemplo, chegar mais ou menos nessa faixa etária, 80, 85, com muita saúde, tem que começar a se preparar mais cedo? Tem que se preparar o quanto antes, mas eu digo que assim, a virada de chave do organismo da gente é aos 40, 50 anos. Na verdade, tecnicamente, aos 30 anos a gente não começa só mais a crescer, a desenvolver, as coisas só irem para frente, né? Aos 30 anos a gente começa também a não mais só crescer, desenvolver. A gente começa também a ter alterações no nosso organismo que são marcos do envelhecimento. Estou dizendo que aos 30 anos a pessoa está velho não, ou está começando a envelhecer não, mas aos 40, 50, principalmente um marco de envelhecimento na mulher é a menopausa. A saúde não depende mais só do seu organismo, ela depende de você. Você tem que assumir o controle disso. O que é isso que eu estou dizendo? Você, quando tem uma gripe, num carnaval desse, você tendo 20 anos, você tira de letra, né? Você não precisa de muita coisa, não. Você tem uma gripe num carnaval desse, veja que eu estou rouco ainda desde o carnaval.
embora não tenha sido talvez a causa, mas apenas para exemplificar, um idoso, ele tendo uma gripe no carnaval, ele vai ter que ter assumido a responsabilidade de estar bem medicado, com as doenças crônicas não transmissíveis controladas, tá bem nutrido, tá com a saúde em dia para que ele possa passar por aquela fase sem muitos problemas. Então, eu digo sempre que a partir dos 40, 50 anos, a gente precisa assumir esse controle, precisa ser o protagonista da saúde, precisa você começar a plantar aquele terreno como uma previdência, a acumular aquela reservazinha para você colher lá na frente. E o que é essa reserva? É você procurar dormir bem, procurar controlar. Muita gente chega aos 40, 50 anos, não está nem aí para o que come, não está nem aí para se é diabético, se é hipertenso, faz ali um tratamento meia boca. E a partir dessa idade você começa a ter que assumir esse controle, se alimentar bem, você precisa ter uma atividade física, você precisa ter um hobby, um lazer, dormir bem, aqueles pilares do envelhecimento saudável, aquilo que a gente sabe que a Billie Diniz deve ter feito, aquilo que a gente sabe que a rainha da Inglaterra deve ter feito, chegaram a uma idade avançada com independência, com autonomia. A gente sabe que tem a genética, mas a genética, hoje com nossos métodos diagnósticos, a gente consegue modificar muito o curso dessas doenças que porventura venham a nos pegar antes do tempo. A gente, por exemplo, consegue postergar uma demência de Alzheimer, a gente consegue tratar um câncer mais rapidamente, detectando ele precocemente. A gente hoje, quantas pessoas no passado tiveram infarto e não escaparam? Hoje em dia você tem um infarto, você vai ali, revasculariza, faz um cateterismo, revasculariza o coração e você fica vivo, né? Então, os avanços da medicina, junto com os cuidados que você tem que ter, agora também não adianta ir lá tentar revascularizar num paciente que não se cuida, que tem a saúde muito prejudicada, isso faz parte. Então, a mensagem é essa, tem que cuidar, mais ou menos nessa faixa etária, o limite é indispensável. É bom você ter essa cultura desde criança, você ensinar os filhos, as pessoas mais jovens a se alimentar bem, praticar atividade física desde jovem, para que você, quando chega agora aos 40, 50 anos, isso é inadmissível, isso a responsabilidade começa a ser totalmente sua. Então, já é um alerta? Já é um alerta. Porque assim, eu observo que hoje a gente vive num estresse, né, num corre-corre pesado, né? A gente está sempre querendo resultados imediatos, né? Eu digo muito que a gente está estressado, sem paciência, né? O senhor acredita que essa questão, por exemplo, do esporte acaba freando isso? Praticar uma atividade física acaba freando essa questão do estresse, essa questão desse corre-corre, dessa nossa impaciência, principalmente após os 40? Joelma, eu tenho um ponto de vista assim bem individual, né? Eu acho que, na verdade, a gente vive, a gente está inserido num ambiente de muito estresse, de muita distração. A gente tem várias formas. Antigamente, eu lembro bem que minha mãe, meu pai comentavam que dava o sol ali, ia se pondo, eles se deitavam e ia batendo papo, esperando o sono chegar, e eles pegavam no sono, não tinha tanta distração, então eles se relacionavam, conversavam, tinha tempo de ter essa relação social entre pessoas muito maior. Hoje a gente tem diversas, se você for ver, você tem vários streams para você assistir o filme que você quiser, você tem várias redes sociais, se você quiser ver vídeos, se você quiser ver fuxico, se você quiser postar a sua vida, se você quiser ver a vida dos outros, se você quiser, você não precisa ter ir para casa de um amigo ou para a calçada conversar. O grupo da rua, obrigado, Bal, o grupo do bairro tá ali no WhatsApp. Então a gente tem várias formas de se distrair, né? Então isso gera uma expectativa
gera uma pressão inconsciente de que você tem que ser aquilo que está na rede social, de que você, ao invés de você ter tempo de conversar com seu filho, ou ter tempo de conversar com seu pai, você está conversando com várias outras pessoas, uma emergência de ter que responder, se aquela pessoa você não responde logo, a pessoa bota uma interrogação. Então, assim, são várias coisas, eletricidade, internet, a tecnologia, ela tem, se você não souber bem utilizá-la, você pode se prejudicar. E o estresse é um dos grandes vilões da sociedade moderna, né? A gente sabe que para se ter saúde, a gente sabe que precisa ter saúde mental. E saúde mental passa por você não ter estresse. E você não ter estresse, assim, você precisa ter uma genética boa, ter controle sobre todas essas coisas, você precisa dormir bem, coisas que o mundo atual não deixa muito. Como é que você vai relaxar sua mente no intervalo do almoço, por exemplo, com o celular, né, vendo? Como é que você vai dormir com o celular? Acorda com o celular, você quer descansar um pouco, você não fecha os olhos, você não... Então, assim, práticas como meditação, práticas como que eles chamam, né, de você fazer um detox online, fazer um detox, tem até um nomezinho em inglês que não me vem à cabeça agora. Isso talvez combata, mas a gente não consegue mudar essa realidade. A gente precisa se adaptar a ela, a gente precisa saber que a gente tem que ter controle. O homem sempre controlou o meio para ele nunca deixou, né? Ele controlou o fogo, controlou a água, então ele tem que... O senhor acredita que essa distração acaba tirando o tempo de fazer uma atividade? Porque muitas vezes eu escuto muitas pessoas conhecidas dizendo: eu não faço atividade física porque eu não tenho tempo, não tenho condições. É uma falta de controle desse próprio tempo para cuidar da saúde? Ou então acha que não tem tempo, né? O tempo... Eu sei que o tempo é relativo, isso Einstein já provou, né? Um segundo você sentado numa chapa quente é diferente de um segundo você assistindo um jogo, né? De 1 minuto assistindo um jogo e 1 minuto numa chapa quente. Então é relativo, mas todo mundo tem 24 horas. Abílio Diniz tinha 24 horas. Eu costumo dizer isso. A gente acha que não, mas a pessoa mais ocupada do mundo, o presidente do Brasil, viaja o mundo todo, mas ele também tem 24 horas, de qualquer nacionalidade. A pessoa mais ocupada do mundo, ela tem 24 horas. Ninguém tem 25 horas. Não, né? Não tem. A gente precisa melhor administrar o tempo. E a gente precisa entender que dentro das 24 horas você tem que ter um tempo para você. Seja para você pensar, seja para você... você precisa dormir, você precisa... As pessoas hoje... nem tempo para pegar no sono, as pessoas querem um remédio para dormir logo. Nem tempo para acordar, elas querem um remédio para ficar acordado, né? Então, tem que entender que o tempo é igual para todo mundo, você precisa administrar melhor. E a atividade física, aí entrando, ela tira você de tudo isso. Eu sei que tem gente que corre ouvindo alguma coisa, mas é menos grave, porque você ali, na atividade física, você está realmente produzindo hormônios endógenos de felicidade, você está exercitando o seu físico, e a atividade física comprovadamente ela reduz estresse, ela melhora sono, ela reduz tensão, ela tem impacto na diminuição de níveis pressóricos, no controle de taxas, que colesterol, de glicose, na prevenção do Alzheimer, né? Uma das formas da gente prevenir Alzheimer é fazendo atividade física. Então a mensagem é essa: todo mundo tem o mesmo tempo, cabe a você se é o caso de você, tem gente que tem doenças que não conseguem fazer atividade física. Por exemplo, vou dar um exemplo corriqueiro, apneia do sono. Você não dorme bem, você ronca a noite toda, não relaxa, você não tem energia para fazer atividade física. Tem que tratar a doença. Você tem uma síndrome de fadiga crônica, você tem fibromialgia, então você trata a doença. Você muitas vezes tem paciente que tem outras doenças e não consegue fazer qualquer que seja a atividade física, então precisa ser tratado, né? Então eu acho que a mensagem é essa: procurar um tempo. Se você não consegue de jeito nenhum procurar qual é o seu problema, que você não consegue mais, todo mundo tem 24 horas, e a atividade física é uma forma da gente combater sim o estresse. Você deixou bem claro de que essa questão de envelhecer com saúde é uma opção, né? E quem de repente faz a opção por envelhecer de forma amargurada, né, sem praticar nenhum exercício, ficar dentro de casa, com raiva da vida, quais são as sequelas disso? Vai ter aquele
aquela pessoa que a gente sempre diz que quer colocar a exceção como sendo regra. Mas eu conheci um velho, fulano de tal, fumou até o último dia, morreu com 90 e tantos anos, não fez atividade física, não fez isso, fez aquilo. Isso é exceção da regra. Isso são pessoas tão diferentes do normal, que estatisticamente estão praticamente fora da regra. A regra é a probabilidade se você não faz essas regras do envelhecimento saudável, não se alimenta bem, não dorme bem, não tem bons hábitos, por exemplo, tabagismo é um péssimo hábito, você vai morrer mais cedo, ou você vai ter uma velhice com muito sofrimento. Você vai ter uma velhice com depressão, como você falou, amargurado, porque não tratou antes. Você vai ter uma velhice com Alzheimer, você vai ter uma velhice tendo que tratar câncer, com muita dor, com limitação em articulações que poderiam ter sido melhor cuidadas antes do tempo, e você sofre com muita dor. Então, a regra é essa: a maioria das pessoas que não cuidam da saúde, ou elas morrem cedo, ou elas chegam na velhice com muitos problemas. Então, é opcional. Se você fizer o caminho que a maioria das pessoas fazem e dá certo, provavelmente vai dar certo. Agora, não queira ser a exceção da regra, porque é muito pouco provável que você chegue a essa idade sem ter tido os cuidados. O que a gente vê é que os nonagenários saudáveis, pessoas com 90, 100 anos que chegaram e estão lúcidas, elas não se estragaram durante a vida com maus hábitos de alcoolismo, com maus hábitos de tabagismo, dormindo mal, sendo estressado, ou sendo hipertenso sem controlar. O controle das doenças crônicas não transmissíveis é um fator importante. As pessoas precisam evitar, logicamente, prevenir, mas se você tem, você controlar, você tratar aquela doença. Tem ouvindo com a gente, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, doutor Belísio. É Janaína, é pura verdade o que Belísio está dizendo. Antigamente, a gente tinha esse costume, meus pais, meus avós moravam sempre no sítio. A diversão que tinha era ir para um alprendre, ir para um terreiro, para conversar, bater papo. Essas pessoas desse tempo lembram de coisas que eu, que sou neta do meu avô, filha dos meus pais, não lembro quando eu era pequena. E eles lembram com a memória tão fácil que eu fico impressionada. Meu pai tem 77 anos, lembra do tempo que ele tinha 16 anos, falando do tempo que ele tinha 16 anos, que eu, que sou filha, não consigo nem lembrar-me de muitas coisas. Então, eu acho que a gente, dessa idade para cá, dos 40 para cá, a gente não tem esse controle mais. Eu não sei se é justamente porque a gente tem muita facilidade, a internet, televisão, a gente se esquece, porque a coisa melhor que a gente acha, que a gente vai para o sítio, a gente se desconecta de tudo, porque lá não tem televisão, lá a gente vai para aquele alpendre, fica até 9 da noite, começa às 65 da tarde, fica até 9 conversando, batendo papo. Então a gente estamos perdendo muita coisa, eu acho, na saúde da gente mental, por causa dessa modernidade toda. Que depoimento bacana da Janaína, né, doutor Belísio? Mandar um abraço para minha amiga Janaína, lá do Samanaú, ela que é do nosso grupo do SCC. Mandar um abraço para Alex também, seu esposo. O comentário dela foi bem pertinente, né? É tanto que, se você observar, Marcos, a gente que faz programa juntos há alguns anos já, quando eu vou falar de esquecimento, as pessoas perguntam muito e relatam muito: mas eu tenho uma idade, conheço fulano que já está esquecido, então não sei quem é que está esquecido. Então a questão do esquecimento hoje é uma epidemia, e uma das causas de um dos grandes problemas para você
esquecer, ou seja, para você armazenar informação, é você ter atenção e concentração. Eu sempre digo isso. Se você está distraído com o celular, com rádio, televisão, fazendo alguma coisa, você não vai lembrar daquele momento, daquela experiência, daquele momento no Alpendre. Você está ali no Alpendre, mas você está de corpo presente. Está no WhatsApp, está na rede social. Então, os mais velhos têm essas memórias mais antigas. Eu não tenho um dado que possa corroborar que a memória deles era melhor favorecida. Eu posso até trazer um dado da literatura, mas a gente no dia a dia, empiricamente, observa por que as pessoas mais novas estão mais esquecidas, porque elas não estão se concentrando, não estão tendo atenção plena para poder armazenar memórias, né? Elas armazenam memória no Facebook, no Instagram, aí vem aquelas lembranças e depois lembram, talvez nem do evento, lembra da foto, lembra daquele momento. É realmente um comentário muito pertinente para que as pessoas entendam que para você lembrar, você precisa estar com a mente serena, desprovido de outras distrações, sem estar ansioso, sem estar triste, sem estar com a noite mal dormida, sem estar amargurado. Você precisa estar com a saúde mental em dia, e isso a gente precisa assumir, se adaptar a essa nova realidade. A gente não vai voltar ao tempo dos nossos pais, logicamente, de não ter eletricidade, de não ter internet, de não ter televisão, mas a gente precisa procurar nesse turbilhão de informações, tentar trazer para a nossa realidade. Até porque, Marcos, a tecnologia ela não vem para prejudicar o ser humano, não, ela vem para ajudar. Então você tem que dominá-la, você tem que, ao invés de você estar numa rede social, tentando se conectar mais ainda, você pode procurar alguma coisa que lhe relaxe. Tem meditação guiada, tem várias formas com que você relaxa com a música. Então, a gente tem que trazer a tecnologia para o nosso. Você está com alguma. Eu oriento muito os pacientes a usar a tecnologia. Os pacientes idosos. Tem muitas coisas da tecnologia que eu utilizo nos meus pacientes. Esses relógios que verificam frequência cardíaca, como é que está o sono dele. Ainda não tem uma evidência robusta de que aquela glicemia vista num determinado relógio, a glicose. Mas aqui monitora alguns parâmetros da vida dele. Um relógio desse, se ele está andando, quantos passos ele dá por dia. Então trazer a tecnologia para auxiliar. Eu oriento bastante usar esse tipo de tecnologia. Aquelas caixinhas com inteligência artificial Alexa são aquilo para idoso que mora sozinho. Aquilo é uma companhia. Eles rezam, eles se atualizam, pede para Alexa cantar. Então é uma forma de você ter algum. Eu até comprei para minha mãe outro dia um desses relógios que eu falei, que além desses parâmetros, ele tem um botão de alarme que, se ela cair, se ela precisar de alguma coisa, aciona e liga para os filhos, né? Que muitas vezes o idoso mora só, cai e não tem com quem chamar. A gente improvisa muitas vezes com algumas outras coisas, mas a tecnologia, aplicativos de estimulação mental, quantos não tem na internet de caça-palavra, de jogos que treinam a memória. Então a gente utiliza, tem que saber dominar a tecnologia, não pode cair naquela de você ficar só tendo aquela liberação de dopamina, aquele prazer momentâneo, e mais, aprender a dominar. Não estou dando aula de como dominar, não, estou trazendo do prejuízo que isso tem trazido às novas gerações, que talvez isso vai ser colhido num futuro breve. A nossa ouvinte aqui conta que o avô dela tem 104 anos de idade, não caduca, vai fazer 105 agora em maio, mora no sítio, já trabalhou no Itãs aqui em Caicó, sabe de tudo, que coisa boa, né? A gente sabe que a genética é importantíssimo, mas provavelmente esse senhor como é que eu posso dizer? Ele não fez destruir aquilo que ele tinha de favorável à memória dele. Deve ter dormido bem a vida toda, por mais que, sei lá, acordasse mais cedo do que a gente acorda hoje, mas dormia mais cedo. O controle de estresse, talvez tivesse esse controle de estresse. Doenças crônicas que podem gerar Alzheimer, como hipertensão, diabetes, isso acelera muito o processo. Então, é um exemplo, uma pessoa que chegou lá com a memória, com a mente íntegra, e a gente precisa
pegar essas pessoas, na verdade, existem vários estudos de centenários, quais são os hábitos dos centenários. O Japão tem muitos centenários. Lá onde eu fiz a minha formação em geriatria, lá no Rio Grande do Sul, tinha várias cidades ao redor de Porto Alegre que tinham muitos exemplos de centenários. Então esses hábitos são muito estudados, e o que eu estou dizendo aqui não é da minha cabeça que dormir bem você vive mais, não, de que fazer atividade física você vive mais e melhor, não. São fundamentados nessas pessoas que viveram mais e com independência. Então foi publicado na literatura médica, e isso a gente transforma numa linguagem que o povo entenda. Nada que a gente diz aqui é da nossa cabeça, é baseado em evidência. Doutor Belísio, obrigado por sua participação aqui no nosso Panorama 95. Eu que agradeço, Marcos, dizer para as pessoas nos seguirem, pedir para nos seguirem nas nossas redes sociais, Dr. Belísio Geriatra, no Instagram, Dr. Belísio Geriatra no Facebook, Dr. Belísio Geriatra com o canal no YouTube, essas 3 redes sociais. E se você quiser seguir o nosso canal no WhatsApp ou quiser fazer parte da nossa lista de transmissão, você 996878877 é o telefone que você pede para seguir ou receber a nossa lista de transmissões. E a gente volta já já com mais